Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, irmãos, estamos aqui começando mais uma aula, graças a Deus, para a glória de Deus, mais um estudo bíblico acerca da palavra do Senhor Jesus. Estamos estudando um tema dentro da teologia sistemática que chama Cristologia, a doutrina acerca de Jesus Cristo. Estamos aprendendo Cristologia conforme os apóstolos ensinaram, conforme Cristo nos ensinou, conforme os pais da igreja nos ensinaram, conforme a reforma protestante nos ensinou, e estamos aqui dando sequência, ensinando dessa doutrina, ensinando aqui da palavra de Deus. Mudei um pouco o cenário, né? Vocês podem perceber, não tem nada no fundo, somente uma luz para dar uma quebrada ali, né? Apenas uma luz. O importante é vocês conseguirem me ver. Que estou fazendo algumas adaptações aqui ainda, mas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, entrando, vamos aqui estar entrando em uma aula bastante interessante, ok? Provavelmente, irmãos, lembrando vocês que provavelmente serão 4 aulas acerca da doutrina, acerca da pessoa de Jesus Cristo. Já foram 2. Falamos sobre o tabernáculo, falamos ali sobre. Peraí, deixa eu aceitar o pessoal que está entrando, para ficar melhor. Então, irmãos, como eu estava dizendo, nas aulas anteriores de Cristologia, falamos acerca do tabernáculo, falamos acerca dos profetas e profecias que eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo, falamos sobre os símbolos que existem no Antigo Testamento que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, e falamos também sobre umas outras coisas, como símbolos de pessoas e tudo mais. Para quem está chegando agora, que não veio nas outras aulas, ou que está começando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando um tema bastante interessante dentro da teologia sistemática, irmãos. E esse tema deixa eu colocar aqui para vocês, para vocês verem. E esse tema é Cristologia. Maicon, o que é Cristologia? A Cristologia é estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, nós estudaremos a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus, a sua natureza, a sua obra, a sua missão, a sua essência. Entendeu? Nós iremos estudar Jesus da forma que as Escrituras nos revelam. Então, não vamos passar disso, nós vamos apenas aonde as Escrituras nos revelam. Ok? Então, irmãos, vamos começar uma aula aqui. Eu já quero antecipar vocês que a aula de hoje pode ser um pouco complicada, mas se eu não ensinar isso para vocês, talvez passe um pouco desapercebido esse assunto para você nos dias de hoje, como por exemplo, se você gosta de ver uma pregação, um debate, ou seja o que for, vai ter esses temas aqui, ó, mencionados na tela. Esses temas serão mencionados nas pregações, nos debates, e seria interessante você aprender um pouco mais do alimento mais sólido. Sair um pouco do leite, né? Vamos se aprofundar um pouco mais no alimento mais sólido. Então, meus irmãos, nós vamos estar trazendo primeiramente acerca da pré-existência de Jesus Cristo. Michael, mas Jesus Cristo, ele só foi revelado na Bíblia, lá nos Evangelhos, no Novo Testamento. Ok, meus irmãos. Mas isso é uma coisa que os próprios Evangelhos apresentam acerca de Jesus Cristo na eternidade, ou seja, na sua pré-existência. Michael, o que é a pré-existência? A palavra pré significa antes, anteriormente, antecedente. Então, quando falamos pré-existência, então estamos falando que Jesus ele existe antes de tudo existir. Ou seja, antes de todo o universo ser criado, Jesus Cristo ele já existia. Então é muito interessante você entender que Jesus Cristo ele é eterno. Ele tem a sua eternidade. Jesus Cristo é um ser incriado. Jesus Cristo ali, ele é uma pessoa que existe, ele subsiste antes de todas as coisas. Então, dentro da cristologia, você precisa aprender o que é, quem é, quem é Jesus Cristo. E a sua essência, a sua natureza é pré-existente. Ou seja, ele existe antes de todas as coisas serem criadas. Vamos para os textos bíblicos para vocês se alinharem comigo acerca
da pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu só aceitar quem está pedindo permissão aqui para entrar. Beleza. Vamos comprovar com textos bíblicos acerca da pré-existência de Jesus Cristo. Vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 3, para ficar bem situado para vocês, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo aqui, irmãos, está falando de Jesus. O verbo que está sendo mencionado aqui é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que João está dizendo é: antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já era Deus. Jesus já estava com Deus. Então, isso é claro, fica claro nas Escrituras de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno. Ou seja, ele existe antes de todas as coisas, antes da criação, antes de tudo ser formado pelas suas próprias mãos. Porque no versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, olha como é forte, sem ele, ou seja, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então é muito interessante a gente entender isso, a gente entender acerca da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo, ele existe antes de todas as coisas. E se ele existe antes de todas as coisas, então ele é pré-existente, ok? Explicando aqui essa parte, eu quero ressaltar a vocês. Irmãos, o que eu devo aprender com essa matéria? O que eu devo aprender com a pré-existência de Cristo? O que isso tem a ver nos dias de hoje? Qual é a função? O que eu preciso entender disso? O que você precisa entender, irmãos, é defender a sua fé. Jesus Cristo, ele é o que é pré-existente. Vai se levantar seitas e heresias que vão tentar ensinar o oposto acerca disso. Então você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber o que está escrito na palavra. Então, se não estiver escrito na palavra, não podemos não podemos criar doutrinas, ok? Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Eu vou ler para vocês aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17, vai dizer o seguinte: vamos a partir do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então fica claro quando entendemos que Jesus Cristo, ele é pré-existente, que Jesus Cristo existe antes de todas as coisas, que Jesus Cristo é atemporal. Ou seja, o tempo não se limita a Jesus Cristo, porque ele mesmo criou o tempo. Continuando, João, capítulo 8, versículo 58, vai dizer o seguinte. João, capítulo de número 8, versículo de número 58. Versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, antes que Abraão existisse, eu sou. Explicando de uma forma bem simples para vocês. Quando vocês vão ver a palavra eu sou, a maioria das vezes ela está escrito em letras maiúsculas na Bíblia. Quando está escrito dessa forma, ela faz menção diretamente para a pessoa de Jesus Cristo ou para a pessoa do próprio Deus. Quando falamos de Deus, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Só que é muito interessante a gente entender o eu sou. O eu sou, conforme nos ensina a palavra, conforme nos ensina os originais, somente Deus fala eu sou. Por exemplo, eu sou o professor, eu sou o aluno,
Eu sou isso, eu sou aquilo. Os judeus não falam isso. Os judeus dizem: eu, aluno, eu, professor, ou estou na condição de professor, estou na condição de aluno. Eles não falam eu sou, porque os próprios reconhecem que eu sou somente é aplicado a Deus. Só que é muito interessante que quando a gente vai olhar Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, quando Deus faz um encontro com Moisés na sarça, ele vai dizer o seguinte, Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, ó, Moisés pergunta, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vir os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Deus responde, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Então, quando é mencionado eu sou na palavra de Deus, está fazendo uma menção direta ao nosso Deus. E aqui em João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus estava falando: eu sou Deus, eu sou o criador de todas as coisas, tudo que existe e que foi feito através de mim, por meio de mim. Antes de tudo existir, eu sou. E aqui aquelas pessoas ali que estavam debatendo com Jesus em João capítulo 8, eles falaram assim, ó, nós temos por legislador Moisés e temos por pai Abraão. Então, em vez de Jesus falar assim, ó, antes que Moisés existisse, eu sou, ele disse, antes que Abraão existisse. Por que Abraão? Porque Abraão, ele, vamos dizer que ele é o cabeça federal de todo o judeu. Ele é a cabeça federal de toda a humanidade. Porque ele é conhecido como o pai de multidões. Então, vamos se dizer que Abraão é como se fosse o protótipo da promessa de Deus para toda a descendência. E como os judeus conheciam muito bem essa descendência, como os judeus conheciam muito bem essa promessa, então eles se apegavam em Abraão como sentido de maior autoridade que existia. Porque Abraão ali era como um sentido de maior autoridade na terra, tá, irmãos? Porque Abraão ali, ele era um. Como que eu posso dizer para vocês de uma forma simples? Ele era o número 1 da lista. Ele era o top 1 da lista ali. Então, quando eu falava assim, ó, o nosso pai é Abraão. Então, eles estavam se lembrando das promessas e tudo mais. Só que Abraão veio muito antes de Moisés, e Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele estava dizendo, eu sou Deus, eu sou pré-existente e eu sou eterno. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Lembrando, irmãos, para vocês, que essa aula vai ser um pouquinho mais difícil. Vou dar um pouquinho mais de mocotó para vocês. Só que aulas, são disciplinas e estudos que são debatidos nos dias de hoje e são interessantes para nós entendermos melhor acerca da palavra de Deus. Algumas coisas vão complicar vocês, mas depois vocês vão entender e vocês vão ver como é fascinante isso. Ok? Vamos pular para o PDF. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Maravilha, então vamos continuar. É, Bom, isso daqui eu passei nas outras aulas. Vamos avançar um pouco. Para quem não estava nas outras aulas, eu estava explicando para vocês que no Antigo Testamento existiam símbolos, existiam formas, existiam profetas e pessoas que apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, os seus símbolos ali, eles apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Como, por exemplo, José. Falamos nas outras aulas que José ele foi um exemplo para todos os irmãos, porque ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Jesus ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para os romanos para ser crucificado. José, ele ali mesmo ali estando preso e tudo mais, ele continuou temente a Deus, ele continuou em silêncio, mas depois Deus o exaltou.
Isso lembra muito bem da pessoa de Jesus Cristo, que ali ele esteve em silêncio muitas das vezes, continuou temente a Deus nos caminhos ali, continuou firme no seu propósito e depois Deus o exaltou. Como diz Filipenses, lhe deu um nome que é acima de todo nome. Moisés, ele foi e libertou os hebreus. Deus, ele nos libertou de toda a imundícia do pecado. Assim como Isaac, que era para ser sacrificado pelo seu próprio pai Abraão, Jesus, ele foi sacrificado. O tabernáculo todo representa a pessoa de Jesus e dentre outras coisas que falamos. Então, não tem as aulas gravadas, eu posso mostrar para vocês depois. Mas agora vamos falar sobre um tema um pouco complicado, um pouco difícil, que vamos falar sobre a união hipostática de Jesus Cristo. Maicon, o que é isso? É a natureza humana e natureza divina de Jesus Cristo. Nós vamos aprender sobre a natureza humana, nós vamos aprender sobre a natureza divina. Nós vamos aprender a natureza humana e divina juntas, em união, em comunhão, sem atrapalhar nada, sem interferir em nada. Para quem não sabe, Jesus ele tinha uma dupla natureza. Não eram duas pessoas, eram duas naturezas. Jesus ele era divino, mas Jesus também era humano. Jesus tinha a sua parte, Jesus ele tinha a sua humanidade e Jesus era humano e Jesus era divino. E assim como continua sendo nos dias de hoje, ok? Vamos continuar. O coração da Cristologia O coração da Cristologia é entender como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem. Essa definição foi feita no Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. As duas naturezas estão unidas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Por que eu fiz questão de colocar sem confusão e sem mudança, e sem divisão e sem separação? É porque nos primeiros séculos houve homens hereges que se levantaram para tentar apontar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eles falaram que a natureza divina engoliu a humana, ou eles falaram que Jesus só teve uma humana e não teve a divina, ou vice-versa. E essas pessoas foram combatidas pelos pais da igreja. Os pais da igreja são as pessoas de maior autoridade depois dos apóstolos, naquele tempo, ok? E a gente vai explicar melhor sobre os pais da igreja, que é muito interessante para vocês. Vamos falar sobre a natureza divina de Jesus Cristo. A gente reconhece que Jesus Cristo é Deus, a gente reconhece que Jesus Cristo, ele é Deus, por causa de muitas coisas. Mas eu vou ler para vocês Romanos capítulo 9, versículo 5, para vocês verem que Jesus realmente é Deus, que Jesus ele tem a sua divindade. Ok? Acredito que todos nós concordamos que Jesus ele é Deus, que Jesus é semelhante ao Pai, que Jesus é semelhante ao Espírito Santo e que a Trindade, ambos ali têm a sua natureza divina. Quem concorda comigo, dá um joinha para mim poder compreender, para mim poder ver quem está por dentro, se vocês concordam comigo. Beleza? Bom, todo mundo concordou. Então vamos continuar. Romanos capítulo 9, versículo de número 5, vai dizer o seguinte: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então, olha o que diz. E olha o que diz. Descende o Cristo segundo a carne, o qual ele é sobre todos, ou seja, ele é Deus acima de todos, ao qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Então Paulo está dizendo aqui claramente que Jesus Cristo ele é Deus acima de todos. Mas como a gente pode entender que Jesus Cristo ele é Deus na sua natureza? Nós vamos observar primeiramente pelos seus nomes divinos. Tem muito texto aqui, irmãos. Eu não vou ler todos porque senão vai ficar muita informação. Mas vocês podem bater um print dos textos, vocês podem ler na sua casa, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, Jesus ele é chamado de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que forte. Bom, Romanos 9,5 eu já li para vocês.
Eu não vou conhecer todos os textos de cor, então vou citar alguns que eu conheço, tá, irmãos? Então, primeiro a gente vê Jesus sendo chamado de Deus, ou tendo ali os seus nomes intitulados como Deus. Jesus também ele é chamado Filho de Deus. Jesus também ele é chamado de o Alfa e o Ômega. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, capítulo 17, capítulo 22, versículo 13, e principalmente em Isaías 44, versículo 6. Ele é chamado de o Santo. Ele também é chamado de o Pai da eternidade e maravilhoso. Isaías vai dizer no capítulo 9, versículo 6, que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade. Então, o Isaías já estava apontando como seria a natureza de Jesus Cristo, sem mesmo ele conhecer Jesus. Há mais de 500 anos atrás, Isaías já profetizou que Jesus Cristo ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Para ser Pai da eternidade, quando fala Pai da eternidade, é que ele deu a geração para a eternidade, ou seja, a eternidade só existe por causa de Jesus Cristo. Então a gente pode ver que Jesus é chamado de Pai da eternidade. Ele é chamado de Deus forte, ele é chamado de o Senhor da glória, ele é chamado de Senhor. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer Senhor na cultura grega, na língua grega, no texto original grego. O termo Senhor em grego é Kyrios, não é Kurios, é Kyrios, porque é um U parecido com um Y na língua grega. Então ele tem um som de U. É como se fosse falar a palavra U, mas em vez de você fechar U, você fala U, entendeu? U. Em vez de você falar U, você fala I com a boca fechada, assim, ó. U. Então seria Kyrios, Kyrios, Kyrios. Isso significa chefe, superior, mestre. E como tal, era empregado a pessoas humanas, aos imperadores de Roma. Entretanto, eles eram considerados deuses e somente a ele era permitido aplicar esses títulos no sentido de divindade. Então, naquele tempo, o sentido Kyrios, ou seja, Senhor, era aplicado naquele tempo para pessoas humanas como os imperadores. Os imperadores tinham uma política de que eles deveriam ser adorados. Tanto é que, no primeiro século, aquela perseguição que teve ali por muitos ali, muitos judeus, muitos cristãos, era porque não se renderam aos pés dos imperadores, não adoraram os imperadores. Então, eles tinham essa ideia de serem deuses, de serem divinos. Mas, na verdade, esse título, para nós cristãos, é aplicado somente para a pessoa de Deus, para a pessoa de Jesus Cristo, e para a pessoa do Espírito Santo. Então Jesus é o nosso Kyrios, ele é o nosso chefe supremo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Outra parte bem interessante da divindade, pelo culto divino que lhe é atribuído. Somente Deus pode ser adorado. Quando Jesus Cristo vai ser tentado pelo diabo, o diabo fala para Jesus adorar a ele que ele daria todos os reinos. E Jesus ele diz: "Não, adora somente a Deus". Só que, olha que interessante, se adorar é somente a Deus, então como você me explica a questão de Jesus aceitar a adoração? Se a adoração é somente a Deus, então como a gente entende Jesus recebendo a adoração? Muitas das vezes, Jesus, ele viu pessoas se prostrarem diante dele, mas ele não impediu aquelas pessoas se prostrarem diante dele. O que aconteceu? Jesus, ele aceitou aquela adoração. Quando fala adoração, fala, se eu não me engano, é proskinel a palavra. E a palavra significa reverenciar, homenagear, se render, dar graças, homenagear, dentre outras coisas. Eu vou ler só um versículo para vocês verem que Jesus ele recebeu a adoração quando estava em terra. Quando vai falar em Mateus capítulo 14, versículo 33, o contexto aqui é Jesus andando por cima das águas. Todos nós conhecemos muito bem a passagem de que Jesus anda por cima das águas, Pedro, ele anda por cima das águas, só que ele fica com medo e ele começa a afundar. Todos nós conhecemos muito bem a passagem bíblica. Só que olha a conclusão do texto.
Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha o que aconteceu. Eles adoraram dizendo: verdadeiramente és o filho de Deus. E a gente não vê Jesus Cristo negando a adoração, pelo contrário, ele recebe a adoração. Tanto é que em Hebreus, a Bíblia diz que o Pai deseja que é da vontade do Pai, ou seja, da vontade de Deus, que o Filho seja adorado. Olha aqui como diz Hebreus capítulo 1. Eu vou ler só esse, para vocês se situarem com os textos. Mas vocês podem bater um print, vocês podem ver na sua casa, ok? Vocês podem observar na casa de vocês aí. Hebreus capítulo 1, versículo de número... A partir do versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho? Não, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, ao colocar o primogênito no mundo, ele vai dizer o seguinte: por vossas orações vos serei restituído. Não, pera aí, irmãos, eu pulei. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Olha como é fantástico isso. Ao filho ser introduzido no mundo, quando Deus introduziu Jesus Cristo no mundo, ele disse para os anjos o adorarem. E o que aconteceu? Quando Jesus ele nasceu na manjedoura, os anjos estavam lá para adorar a ele. Muitas pessoas foram adorar ao menino que nasceu, e os próprios anjos também adoraram a pessoa de Jesus Cristo. Então prova a divindade de Jesus Cristo. Bom, aqui a igreja primitiva o adorou e orava no nome dele. Isso daqui vocês podem conferir depois para não ficar muito extenso. Vocês também reconhecem a divindade de Jesus Cristo pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos. Pelos ofícios. Jesus Cristo, ele é criador, João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é preservador e ele também é perdoador de pecados. Deus é a pessoa que perdoa pecados. Atributos divinos lhe são conferidos. Atributos naturais, ele tem onisciência, ele tem onipresença, ele tem onipotência, ele tem a eternidade, ele tem a vida. Porque ele não possui vida de alguém, mas ele é o autor da vida. Ele tem a vida, entendeu? Não quer dizer que ele recebeu vida de alguém, mas que ele é a vida. Ele dá a vida para quem quer. Ele tem a autoexistência e ele tem espiritualidade. Ele é espiritual, ele é espiritual. Atributos morais, a santidade, ou seja, Jesus é santo, a sua natureza é santa, ou seja, é separada do pecado, é separada das coisas erradas, é separada do mundo, para receber adoração, honra, glória e louvor. Ele é bondade, não é que ele tem bondade, é que ele é bondade, ele é a própria bondade presente. Ele é também a verdade. Títulos dados igualmente a Deus Pai e a Jesus Cristo. Quando vai falar de Deus, o Pai ele é chamado de Deus. Mas também Jesus Cristo ele é chamado de Deus, como por exemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5, João capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3. Então tem muitos textos, irmãos. Eu não vou ler todos para vocês porque o tempo vai ser muito curto. Mas os textos que mais me chamam a atenção acerca da divindade de Jesus Cristo é João capítulo 1, versículo 1 ao 3, versículo 14, e também Romanos capítulo 9, versículo 5. Deus, único Deus verdadeiro, o Pai é chamado de único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo também é chamado de único Deus verdadeiro. Eu vou ver se eu consigo ler para vocês esse de 1 João capítulo 5, versículo 20. Acredito que vai ser interessante. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Olha o que diz João, 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que fantástico. João já reconhecia que Jesus ele é o Deus verdadeiro e nós estamos no Deus verdadeiro. E se nós estamos no Deus verdadeiro, ele tem a vida eterna, ele é a vida eterna. Então nós recebemos a vida eterna daquele que é eterno, daquele que é verdadeiro. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender como é fascinante? A própria Bíblia apresenta Jesus como Deus. Ele é divino, ele tem a sua natureza divina, meus irmãos. Ó, ele também, aqui, ó, vamos na questão de Deus forte. Para não ficar muito longo, tá, irmãos? Deus, o Pai, ele é chamado de Deus forte. Em Neemias capítulo 9, versículo 32. Só que Jesus Cristo, em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é chamado de Deus forte. E nascerá um menino, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Isso é fantástico. O próprio Antigo Testamento apresenta a natureza de Jesus Cristo. Isso que eu fico impressionado, irmãos. Eu não sei vocês, mas o próprio Antigo Testamento apresenta a divindade de Jesus. Até a gente ler o Novo Testamento, comparar com o Antigo, a gente pode entender que Jesus Cristo ele é apresentado como Deus desde o começo de toda a criação até o livro de Apocalipse, capítulo 22. De ponta a ponta, vemos a divindade de Jesus sendo manifestada. Também Deus Pai é chamado de Deus Salvador. Aqui está as referências bíblicas. E Jesus Cristo também é chamado de Deus Salvador. Eu não vou citar nenhum aqui, porque eu não conheço nenhum de cabeça, tá, meus irmãos? Mas vocês podem bater um print, vocês podem ler nas suas casas, tá bom? Vamos lá. Falamos sobre a natureza divina. Vocês conseguiram entender, meus irmãos? Vocês conseguiram entender? Vocês querem que eu volte a algum tópico? Se vocês estão aí em dúvidas ainda, deixa eu explicar para vocês um negócio. Você quer falar? Você está pelo seu celular? Olha aí nesse botãozinho de desligar. Do lado dele, existe três pontinhos, um em cima do outro. E quando você aperta nele, vai aparecer uma mãozinha levantada. Quando você aperta na mãozinha, vai acontecer isso aqui, ó. Vocês estão pedindo permissão para falar. Então, se eu ver a sua mãozinha levantada, eu vou falar para você abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, o seu comentário, o seu acréscimo, tudo para a glória de Deus, tudo bem? E assim a gente mantém a organização no estudo bíblico e assim também a gente recebe ali eu recebo também de vocês um feedback melhor e assim a gente pode adorar a Deus com a organização no estudo bíblico, ok? Tudo bem? Joinha para cima, tudo certo? Maravilha. Ademir, se você também quiser interagir também, como você está entrando pela primeira vez com a gente, se você quiser interagir, aí nas configurações aí embaixo, aí, nas suas opções, existe uma carinha. E se você apertar nela, vai aparecer algumas reações para você. Aí, se você estiver entendendo, você pode mandar um joinha dessa forma aqui. Se você não estiver entendendo, você pode mandar essa carinha de não entendi, ou até mesmo essa de dedinho para baixo. Fica a seu critério, tá bom? Isso vai me ajudar no feedback para mim poder melhorar a aula para vocês. Ah, ele está entendendo? Então, maravilha, glória a Deus. A missão aqui é que todos possam entender, tá, irmãos? Lembrando que isso faz parte da teologia sistemática. Por que é interessante aprender sobre a divindade e a humanidade de Jesus? Para combater heresias, para adorar a Jesus Cristo, para defender a sua fé e, acima de tudo, para reconhecer quem é o Filho de Deus. Vamos falar sobre a humanidade da pessoa de Jesus Cristo. Bom, todos nós conhecemos que Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 14, ele se fez carne, né? Então sabemos que Jesus ele se fez carne. Então, quando fala se fez carne, quer dizer que ele obteve um corpo.
Quando fala e o verbo se fez carne, isso significa que ele passou a ter um corpo, ele recebeu um corpo, ele teve ali um corpo por geração humana, ok? Então vamos explicar um pouco acerca da humanidade. Jesus Cristo, ele teve a necessidade de um nascimento humano, ou seja, a encarnação. Jesus Cristo, ele teve as suas limitações humanas, ou seja, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele foi tentado várias vezes por Satanás, ele foi tentado de todas as formas. A importância da humanidade para a representação da raça humana na cruz. Ou seja, se fosse ali um anjo sendo entregue na cruz, como é que o anjo seria crucificado? Como é que o anjo furaria suas mãos e pés? Porque um anjo é espírito. Como é que isso iria acontecer? Então foi necessário Jesus se fazer homem e receber ali um corpo para que. Eita, quase que eu saí da chamada sem querer. Meu Deus. Então foi necessário que Jesus recebesse ali um corpo para fazer ali a vontade do Pai, para salvar a humanidade. Então, se fosse somente espírito, ele não conseguiria ali salvar a humanidade, porque precisaria de um corpo para saciar a justiça de Deus. Lembra do tabernáculo, do sacrifício de holocausto? Era sempre oferecido um corpo sobre o altar. E Jesus, como ele é o cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, foi necessário ter ele um corpo para pagar pelos nossos pecados. Então você começa a entender a lógica do sacrifício de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o sacrifício no Antigo Testamento e apontá-lo para Cristo no Novo Testamento. Jesus teve um corpo físico, uma alma humana que sentiu tristeza agoniante. Aqui em Mateus 26:38 vai dizer Jesus: a minha alma está angustiada até a morte, momentos antes dele ser crucificado. E uma vontade humana submissa à divina. Lucas capítulo 22, versículo 42. Cristo representado em suas duas naturezas na Arca da Aliança. Olha que interessante. As duas naturezas de Jesus Cristo apresentadas na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. A madeira representa a humanidade de Cristo e o ouro representa a sua divindade. Ok? Isso eu não expliquei para vocês no tabernáculo, para mim poder, na aula do tabernáculo, para poder explicar isso para vocês agora. Então, existe essa tipologia dentro do tabernáculo, porque ele era feito de madeira de acácia, só que por dentro e por fora era revestido de ouro, né? Então, isso aponta, logicamente, para a natureza humana e natureza divina da pessoa de Jesus Cristo. Depois eu vou explicar para vocês se Jesus continuou com a natureza humana e divina juntas, se foi só naquele tempo. Eu vou explicar para vocês mais à frente, ok? Concepção virginal. Cristo foi gerado pela Virgem que foi envolvida pelo Espírito Santo. Se teve ali a mãe humana, então Cristo possuía humanidade em sua natureza. Se foi envolvida e concebido pelo Espírito Santo, então ali tem a sua natureza divina. Em outras palavras, quem gerou Jesus Cristo foi a própria Maria. Mas ela foi ali envolvida, como diz a Bíblia, como diz em Lucas capítulo 1, ela foi envolvida pelo Espírito Santo. Vocês entenderam agora por que Jesus não teve pecado? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós temos um sacerdote, sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que Jesus Cristo não nasceu da concepção de José? Porque José, como eu e como você, tinha natureza caída. Então, se fosse uma concepção através das relações ali sexuais, então ele teria ali, Jesus ele teria uma natureza pecaminosa. Jesus ele teria nascido ali com a natureza caída. Só que Jesus ele não nasceu dessa forma. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. Então ele teve a sua divindade preservada com ele. E ao mesmo tempo, ele teve a sua humanidade preservada com ele por causa de Maria. Eu disse para vocês, a aula seria um pouco complicada, tá? Mas isso é o que vem ensinado para nós desde o primeiro século.
desde o primeiro século depois de Cristo até nos dias de hoje. Isso é ensinado. E é muito interessante aprender isso para estarmos alinhados com as doutrinas essenciais da igreja. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele possuía a sua natureza humana e possuía a sua natureza divina. É uma pessoa com duas naturezas diferentes. As duas são compatíveis, uma não atrapalha a outra e elas ali têm a sua comunicação, ok? Ela tem ali a sua harmonia. É, deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá mais abaixo. Então, resumindo essa parte de Maria, Jesus ele possuía o seu corpo humano, mas ele possuía também a sua divindade, ele tinha a sua divindade ali. É por isso que os anjos foram adorar o menino quando ele nasceu. É por isso que Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 6, todos os anjos de Deus o adoram. Adora quem? O primogênito que Deus introduziu no mundo. Então ali você pode ver claramente a divindade de Jesus Cristo sendo manifestada juntamente com a sua humanidade. Por esse motivo, Jesus não tinha pecado, porque se tivesse concebido de José, então ele teria a natureza caída e pecaminosa. Ou seja, se Jesus tivesse nascido do sêmen de José, das relações de Maria com José, então Jesus nasceria de uma natureza caída, assim como Abel, assim como Caim, assim como Noé, assim como Abraão, Isaac e Jacó, assim como Moisés, os sumos sacerdotes, reis, profetas, todos nasceram de homem, todos nasceram de mulher e todos pecaram, todos tinham pecado, todos tinham a sua natureza pecaminosa. E Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e carecem e necessitam e precisam da glória de Deus. Deixa eu permitir a missionária Zilda entrar aqui. Beleza. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Sejam honestos comigo. Vocês estão conseguindo entender? Eloá entendeu, Vitória entendeu, a Emily está entendendo, o Adilson também está entendendo, o Ademir está entendendo também. É... Beleza, então. Vamos continuar. Essa fica resolvida, essa primeira parte. Agora vamos para um pouco mais de complicação, porque é uma aula que vocês precisam entender, irmãos. É muito importante. E vai cair isso, não só na prova de hoje, mas nos dia a dia de você vai ver muito sobre esse assunto. Natureza divina, natureza humana, a pré-existência de Jesus, você vai ver tudo isso. Maicon, como a gente pode comprovar profeticamente no Antigo Testamento a profecia mostrando a divindade de Jesus Cristo? É um pouco obscura, mas quando a gente vai olhar o Novo Testamento, ela se torna luz e se torna clara. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus entre nós. Deus entre nós. Ali, desde o Antigo Testamento, já estava sendo manifestado e mostrado que Jesus Cristo, ele seria Deus entre os homens, Deus conosco. Deus faria presente, ele passearia no meio dos homens. Olha que fantástico. Muito interessante isso, né, irmãos? E também, irmãos, eu quero ler com vocês esse versículo aqui, ó. Abra comigo aí a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Esse daqui é um dos versículos que as pessoas mais usam para defender a dupla natureza de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9.
Vamos ler a partir do versículo 8. Cuidando que ninguém nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele, ou seja, está falando de Jesus Cristo, irmãos, porque nele habita corporalmente toda, toda a plenitude da divindade. O que o autor Paulo está dizendo aqui para os colossenses? No corpo de Jesus Cristo, toda a divindade mora nele. Ou seja, toda a divindade de Jesus Cristo, toda a divindade mora no corpo de Jesus Cristo. Então você começa a entender por que uma natureza humana e divina na mesma pessoa. É porque a natureza divina, ela mora no corpo de Cristo. E quando fala o corpo de Cristo, está falando da sua natureza humana. Vocês entenderam? Então, quando fala que a divindade mora no corpo de Cristo, é a mesma coisa disso aqui, ó. Aqui eu tenho uma caneta e um tubo. Supomos que a caneta seja aqui o corpo de Cristo, a humanidade. E aqui a tampa seja a humanidade, a divindade. Então, é isso que acontece. A divindade, ela mora na humanidade. Entendeu? E você pode perceber que essa caneta, ela não tem diferença em questão ela não fica diferente. É uma caneta. Ela tem uma tampa, ela tem um tubo. É isso que acontece com Jesus Cristo. A natureza humana e divina se torna a mesma pessoa. Não tem diferença. Vocês entenderam? Aqui são coisas diferentes, tampa e caneta. Tampa e tubo. Mas juntas, elas não têm diferença. Juntas, elas são a mesma coisa. Então, Jesus é em divindade e humanidade é a mesma pessoa, com duas naturezas. Vocês conseguiram entender esse pedaço? A gente vai avançar. É... Beleza. Outra coisa de se pensar. Enquanto Jesus esteve na Terra, ele recebeu a adoração de pessoas e anjos que queriam de pessoas e anjos que queriam adorá-lo. Quando Jesus esteve na Terra, obviamente, pessoas e anjos queriam adorar ao próprio Cristo. Nós citamos Hebreus capítulo 1, versículo 6, nós citamos Mateus 4, 33, e existem muitos outros versículos. Homens e homens, anjos e demônios não podem receber adoração. É interessante você abrir comigo em Apocalipse 19. Eu vou explicar essa questão da adoração para não ficar algo vago na mente de vocês. Apocalipse 19, 10 vai dizer o seguinte. A partir do versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? João, ele foi se prostrar para adorar o anjo que falava com ele e mostrava todas aquelas coisas. Porque João estava vendo tanta glória que ele não tinha discernimento de se era Cristo, se era o anjo e tal, né? Ele viu muita glória, vamos dizer assim, ele viu muita glória. E ele foi adorar o anjo. Só que o anjo disse, não faça isso, adora a Deus. Então, irmãos, anjo não recebe adoração. Quando o próprio. Eu não vou me lembrar o nome dele. Irmãos, eu não vou conseguir me lembrar o nome deste homem. Mas em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão, né, de algumas coisas. Lá é Cornélio. A Bíblia diz que o Cornélio, quando vê que Pedro estava chegando à sua presença, ele se ajoelha. Ele se ajoelha para adorar a Pedro. Sabe o que Pedro diz? Ele diz: não, levanta. Eu sou homem que nem você. Levanta. Em outras palavras, o anjo não recebe adoração e homens também não recebem adoração. E se homens não recebem adoração
Anjo não recebe, demônios também não recebem adoração. Eles até recebem por seus cultos, mas eles não devem receber adoração, porque tudo isso Deus cobrará depois, entenderam? Receber adoração, receber adoração, somente Deus é digno, e Jesus recebeu enquanto esteve na terra, mostrando que ele era Deus entre os homens. Deixa eu ver aqui, eu passei, né, da página. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. É isso mesmo, irmãos, nós vamos ficar somente até aqui. Beleza. Então, recapitulando, irmãos, Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, quando foi assunto ao céu, quando ele foi ressuscitado, Jesus Cristo ele recebeu adoração, ok? Jesus Cristo ele recebe e recebeu e receberá adoração, entendeu? Então, uma pessoa simples, um anjo, um homem comum, um demônio, não pode receber adoração, não deve receber adoração. Naquele tempo, quando os imperadores romanos queriam receber adoração, os apóstolos, os seus discípulos, eles negaram adorar aos imperadores. Essa doutrina sobre a dupla natureza de Cristo, ela é ensinada pelos pais da igreja, tá, irmãos? Os pais da igreja quem são? Os pais da igreja foram discípulos dos apóstolos. Deixa eu explicar melhor para vocês. Jesus Cristo, ele ensinou algo para os seus apóstolos. E os seus apóstolos ensinaram algo para os seus discípulos. E os discípulos dos apóstolos ensinaram algo para seus outros discípulos. Entendeu? Como, por exemplo, tinha um homem chamado Irineu de Leão. Era um advogado, um debatedor, um apologeta. Ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo era discípulo do apóstolo João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse. Então, quando você ouve falar os pais da igreja, está fazendo menção aos homens do segundo ao quinto século, do século II, ou seja, de 200 a 500 anos depois de Cristo. E você pode perceber que no Concílio de Calcedônia, como eu ensinei para vocês, em 453 mais ou menos, houve ali uma sentença, houve ali um decreto de que Jesus ele tinha duas naturezas. Ali ficou claro em toda a igreja daquele tempo e até as igrejas por vir que Jesus tinha uma dupla natureza. E ali bateu o martelo, ou seja, se fosse o contrário disso, era considerado uma seita ou era considerado um herege. E você pode ver aí hoje em dia muitas seitas ensinando o contrário, entendeu? Como, por exemplo, tem pessoas que ensinam que Jesus ele não é Deus, tem pessoas que ensinam que Jesus não teve um corpo, e por aí vai. Muitas heresias. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. O que eu quero dizer com isso? Essa doutrina, ela é essencial. Ela é desde os primórdios da igreja. Aqui em Colossenses 2,9, tá na tela para vocês. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a divindade habita no corpo de Cristo. Toda a divindade ela habita no corpo da pessoa de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Surge uma pergunta: será que Jesus Cristo mantém o corpo até hoje? Claro que sim. Quando Jesus ressuscitou, ele foi até Tomé e ele mostrou as marcas em suas mãos e as marcas em seus pés e falava: ó, Tomé, toca aí, ó. Você não disse que só vendo que você ia acreditar? Toca aí, ó. Jesus estava ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado e ele estava com o seu corpo ainda. Entendeu? Existe uma profecia em Zacarias capítulo 14, capítulo 12, se eu não me engano, que vai dizer o seguinte: lá no fim dos tempos, antes da entrada para o milênio, Jesus ele vai voltar, vai salvar Israel, e os israelitas eles vão olhar e vão dizer para esse homem que chama Jesus: o que essas marcas em suas mãos e em seus pés? E ele vai dizer: são as marcas na qual eu fui ferido dentro da minha própria casa pelos meus próprios amigos. Então ali eles estavam vendo nitidamente, fisicamente, que esse homem, ou seja, Jesus Cristo, ele tinha marcas nas suas mãos e nos seus pés. Tanto é que, se eu não me engano, no livro de Apocalipse, eu não vou me recordar o versículo. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, versículo todo o versículo 11 em diante vai mostrar a volta de Jesus na terra. Só que no versículo 13 vai dizer o seguinte:
Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou seja, Jesus ele vem com a sua roupa tingida de sangue para mostrar que ali ele sofreu e morreu. Mas da mesma forma, é uma referência a Zacarias capítulo 12 até o capítulo 14, de que ele teria mãos e pés marcados, furados, mostrando ali que o seu corpo, que ele assumiu um corpo para estar para sempre com ele. E esse corpo, irmãos, é a prova viva de que Jesus ele vive e reina para tudo sempre e que na sua humanidade ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás. Outra coisa importante para vocês lembrarem é por isso que quando foram no sepulcro de Jesus não acharam o corpo dele. Vocês perceberam por que não acharam o corpo de Jesus no sepulcro? Porque o corpo de Jesus não está mais lá. Mas não é que jogaram em outro canto. É que o corpo de Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Continua vivo até hoje. Vocês entenderam? No livro do Apocalipse, no livro de Zacarias, no próprio Colossenses a gente vê a humanidade e a divindade caminhando juntas. Jesus teve sim e tem até hoje um corpo. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão tão quietinhos, vocês não estão falando nada, não estão mandando nada. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Estou sendo muito rápido, tá complicado. Eu disse para vocês que ia dar um pouco de mocotó para vocês hoje, né? Sair um pouquinho do leite, porque isso é essencial para nossa fé cristã. Isso é doutrina essencial, irmãos. Então, é ensinado, até nos dias de hoje, igrejas batistas. Deixa eu ver aqui, apareceu um negócio no meu computador. Tá. É ensinado nos dias de hoje, irmãos. Igrejas batistas, pentecostais, assembleias de Deus, presbiterianas e muitas outras denominações, como, por exemplo, os metodistas, que são também fiéis à exposição da palavra. Todos esses ensinam a dupla natureza da pessoa de Jesus Cristo. Bom, eu vou encerrar a gravação e essa aula vai ficando por aqui, meus irmãos.